Alci Rocha. Eu, como vocês já sabem, eu sou o professor Alci, sou professor de Direito na Universidade Estadual do Piauí. Meu muito boa noite à professora Nilza, ao Gabriel e à psicóloga Danila Pessoa. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Danila. E boa noite para todos vocês, né? Uma boa noite especial que estão aí nos acompanhando. Boa noite, Nilza. Boa noite, Alci. Boa noite, Gabriel. É um prazer estar aqui hoje para dialogar com vocês sobre um tema muito relevante, tanto para o direito quanto para a psicologia. Sabemos que são duas áreas extremamente importantes para lidar e trabalhar com essas práticas alienantes que faz de muitas crianças e adolescentes um objeto de vingança. Boa noite, Alci, boa noite, Nilza, boa noite às senhoras e senhores que estão aí nos assistindo. E como o Danilo já disse, é um tema bastante relevante e importante, tanto para a psicologia quanto para o direito. Vamos lá, boa noite a Sueli Oliveira, boa noite a Del Cruz. E vamos lá, vamos começar a esquentar os nossos motores para hoje. Nilza, considerações iniciais. Nilza, você que gosta, né? Você que é professor de Direito da Família, você que gosta dessas relações de parentesco, me conte aí, né? O que é alienação parental? Para o direito. Alci, eu acho que antes mesmo de falar o que é essa alienação parental, nós temos que falar, né, como Danilo e Gabriel já ressaltaram aí, é um tema muito importante, tanto para o direito quanto para a psicologia, e eu já digo assim de uma forma bem simples para as pessoas que estão nos assistindo, é um tema muito importante para a nossa sociedade, né? Porque a Constituição Federal, ela diz que a família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado, lá no artigo 226. Então, justamente tendo em foco essa proteção do Estado, é que nós temos aí, né, uma lei para tratar dessa alienação parental, que é uma lei que vai punir, né, e evitar, muitas vezes, que ocorra esses atos de alienação parental. Para a gente começar a falar especificamente da alienação parental, eu penso que deveria ser interessante a gente começar pelo viés da psicologia, né? Porque para o direito são algumas condutas, né, que são tratadas como atos de alienação parental. Para a psicologia, a gente já tem alguns sintomas, né? Já um adoecimento. Exatamente, Nilza. Essa alienação parental é interessante. Pode seguir, Danila. Ótimo. Então, para iniciar, é interessante a gente pontuar também uma diferença que existe entre alienação parental e a síndrome de alienação parental. A alienação parental, na verdade, ela é uma campanha de desmoralização que um genitor faz contra o outro, colocando esse genitor-alvo num lugar de uma pessoa ruim, de mau caráter, uma pessoa capaz de fazer atrocidades, no intuito de quê? De que é como se ele pegasse o próprio filho e manipulasse para que o filho tomasse raiva, ódio do outro genitor. E a síndrome de alienação parental é quando os impactos psicológicos acometem essa criança. Então, são os efeitos psicológicos dessa campanha de desmoralização que o genitor alienador faz com seu próprio filho. E aí? Gabriel? Bom. Deixa o Gabriel participar aí. Vai lá, Gabriel. Pronto, porque o bate-bola ficou entre as duas aí. Bom, como a professora Nilza já disse, como o Danilo também já disse, principalmente Danila, a alienação parental é justamente esse controle, esse malabarismo mental em que um genitor faz com seu filho para que seu filho possa ter repulsa dos pais. Isso está bem explícito no artigo 2º da Lei 2.318 de 2010, que é justamente a lei que fala sobre a alienação parental. E essa lei também nos traz um rol de atitudes que esses genitores, lembrando também, gente, que não são só os genitores, são aqueles também que têm a guarda da criança ou então que ficam com a criança,
seja ele o tio, tia, avô, avó, pode ser qualquer um desses. E o artigo 2º traz um rol específico e exemplificado também das atitudes que esse genitor tem com a criança e que faz com que essa criança possa ter repulsa dos pais. Deixa eu me fazer uns comerciais aqui. Rodrigo Moraes, professor Rodrigo, meu gatão, um abraço para você, boa noite. Fafá, boa noite, Fafá, está lá pelas Goiânias da vida, né? Grande abraço, doutor Fabiano. Boa noite, Maria das Neves. Jorge Luca, boa noite. E o grande Romildo, boa noite, Romildo. Olha só, o André Luiz fez um comentário aqui. Meu Deus, Nilza, meus cabelos das ondas de um mar sereno, meus olhos de jacarandá, perfume da flor de laranjeira, riso de um despertar ao clareado sol. Beijo, André. Ganhou a noite, hein, Nilza? Rapaz, boa noite. Calma, que eu vou comentar ainda, viu? E André Luiz deu agora boa noite pra gente. André, eu só ia comentar que André vê Nilza, parece que não tem mais ninguém aqui, rapaz. Esse rapaz, André só vê Nilza. Rapaz, só tem um olho pra Nilza, bicho. Não é? Fazer o quê, né, gente? Olha a Milena dando boa noite, Milena Stacy. Então vamos lá. Bom, então vamos seguir até ele voltar, né? Eu só quero falar de uma forma bem simples, porque assim, eu sei que muitas pessoas estão assistindo e às vezes ainda não compreendeu o que é isso, alienação parental. Que, na verdade, essa expressão é uma expressão nova, alienação parental, mas é um problema muito antigo, né? Essa expressão alienação parental vem da psicologia, depois Danila vai falar mais sobre a origem, né? Mas o que é no nosso dia a dia? Isso ocorre muito quando os pais estão se separando, né? Ou se divorciando, ou terminando um relacionamento, mesmo que não for um casamento, e aí não aceitam muito bem o fim desse relacionamento e começa a colocar o filho ou os filhos contra o outro. É o pai que fala mal da mãe para o filho, né? É a mãe que fala mal do pai para o filho, criando essa imagem de uma pessoa indesejável, né? Para que essa criança não queira ter contato nem com o pai e nem com a mãe. E é igual o Gabriel falou, isso a gente vê muito em relação ao pai e à mãe, mas não são essas as únicas pessoas que podem, né, praticar esses atos de alienação parental. É a avó, né? É uma tia que cuida, é uma pessoa que tem uma autoridade sobre essa criança e esse adolescente. Só para ficar assim bem fácil para todo mundo que está nos assistindo, né, para saber o que é mesmo essa alienação parental. Pronto. É bem importante essa questão que você colocou, Nilson, sobre os motivos, né? Existem sim os motivos para que esses atos alienados eles sejam estimulados, como você falou, né? O divórcio, uma ação de guarda, uma ação de alimentos, um divórcio quando ele é desorganizado, no sentido de que as partes não tenham consciência de que não é necessário envolver os filhos nos seus conflitos, né? Quando apenas uma das partes tem a convicção e a certeza de que o divórcio é a melhor solução. Em contrapartida, o outro não aceita essa decisão, até mesmo por uma questão de dependência em relação ao outro. Então, ela se sente abandonada, ela se sente talvez trocada. Então, implanta nela um sentimento de raiva, de ódio. Então, ela busca alguma forma de vingar desse outro e acaba usando o seu próprio filho. Mas, Danila... E é interessante também, não muito raro, mas assim, às vezes a alienação ela acontece no sistema familiar, não necessariamente através de um divórcio, de uma ação de guarda, de uma ação de alimentos. Às vezes, apenas um genitor faz toda a organização das regras do filho, apenas um fala um não, apenas um corrige o filho em todas as suas atitudes, enquanto o outro fica como o permissivo, o que dá o sim. A gente ouve muito, né, falar quando um filho faz alguma prática que não é tão adequada,
Aí, às vezes, fala, quando seu pai chegar, você vai ver, ou vice-versa, quando sua mãe chegar, eu vou contar para ela, né? É como se estivesse dizendo assim, quando a bruxa chegar, você vai ver, ou então quando o monstro chegar, você vai ver, né? Talvez seria interessante falar, quando sua mãe chegar, nós vamos conversar com você. Isso é muito comum acontecer, e isso é uma abertura para que possa acontecer aí uma alienação parental. É interessante que os pais percebam isso e fiquem atentos nessa questão da educação dos filhos. Vai lá, Gabs. Você ia falando, Gabriel? Não, era só a suposição aqui para a Danila. Mas, Danila, se minha esposa me traiu, não é justo que meu filho saiba disso e que ele saiba da pessoa que é a mãe dele também, não? Voltou todo mundo? Vai lá, Gabriel. Ué, eu caí? Todo mundo. Não, isso não é normal. Só foi para a Nilza. Então tá, segue aí, que agora eu não sei onde... Então, Danila, o Gabriel quer saber o seguinte, a esposa o traiu, ele quer saber se os filhos não têm direito de saber que a esposa o traiu. Olha só. A forma como os genitores, na verdade, vão informar isso ao filho, que é o grande segredo, né? Por quê? E você acredita o quê, Gabriel? Por que essa criança precisa saber que houve um ato de infidelidade na relação dos pais? Bom, papai e mamãe estavam juntos, do nada, mamãe chegou tarde, papai teve uma discussão com a mãe, e do nada, papai e mamãe não estão mais juntos. Agora o filho vem e pergunta, papai, por que vocês não estão mais juntos? Vai falar que é só pela briga? Porque se falar que é só pela briga, quando ele crescer, ele vai descobrir. E você vai ficar de mentiroso. Exatamente, mas é interessante... Pode falar, Alci. Mas assim, as pessoas confundem a criança saber, né, como Danila pontuou, sobre o que é falar. E para cada idade, eu acredito que há uma forma de você passar informação, de você conversar, dialogar com a criança. O fato é que eu percebo que muita gente só se atenta na questão da alienação parental do pai para o filho, tá? Só que assim, você tem outros familiares além dos pais. Você tem os avós, você tem os tios, você tem os irmãos. E esse tipo de conduta, que eu entendo ser uma conduta perniciosa, as pessoas muitas vezes não compreendem. O que é alienar? É você tirar a pessoa da percepção real da coisa. Então, todas as vezes que eu apresento para a criança uma realidade, vamos dizer assim, para ficar bem na moda, uma realidade fake, essa criança ela vai passar a acreditar que essa falsa impressão que ela tem é verdadeira e ela vai se manifestar, se posicionar dentro dessa falsa realidade. E isso é muito ruim. Isso é ruim não, Gabriel, respondendo assim a Gabriel, não pelo fato da criança saber se o pai foi traído ou não foi traído, mas sim pelo equívoco da realidade. Porque mesmo que um pai, por exemplo, seja viciado em drogas, mesmo que um pai não trabalhe, mesmo que um pai seja violento, seja agressivo, mesmo que o pai seja dado ao jogo, ou qualquer outra conduta perniciosa que a nossa sociedade conhece, sabe bem aí, né? O pai pode até gostar de como é que se diz? Forró universitário. Então, assim, são vários os gostos que tem, várias condutas, mas isso não vai fazer com que aquela pessoa seja tão má como muitas vezes é apresentada. Então, há uma divergência, um distanciamento entre o real, né, e aquilo que é passado para a criança. Porque quando passa para a criança que o seu pai é assim, o seu pai é assado, o seu pai é mau, vamos usar aqui o pai como modelo, muitas vezes isso não traduz a realidade daquele pai. Que o pai pode até ser mau na rua, ele pode até ser um drogado na rua, mas, por exemplo, ele pode ser um excelente pai. E o fato de ele ter um desvio de conduta não significa que ele não seja um pai apto, tá? Enquanto vocês pensam aí, eu vou fazer mais um comercial. Então, vamos lá. A Milena Stacy, doutora Nilza, maravilhosa. Doutor Jardel Santana, boa noite, pessoal. Boa noite, Jardel. Dart, boa noite, Dart Santana. O André Luiz concordando, olha só. Desculpa, gente, vocês são ótimos, mas sou fã dessa mulher. Você tem suas razões, tem muitas razões. Jussier do acordeon. Boa noite, doutor Jussier.
Aline Junqueira, de Salvador. Boa noite, Aline. Excelente o tema abordado. Klaus Barros, boa noite. Ótimo tema. Sampaio Filho. Realmente faz sentido, Gabriel. Olha só, Sampaio dando sentido aí ao posicionamento que o Gabriel fez. E a Elisete Paixão. Boa noite, pessoal. Muito boa noite, Elisete. Seja bem-vinda. Vamos lá. O que vocês têm a argumentar aí? Eu estou recebendo algumas perguntas aqui no privado, pedindo para que esclarecesse mais, o Danilo, o que é essa alienação parental, a diferença de síndrome, porque falou que não é o mesmo comportamento. Eu recebi essa pergunta aqui, se puder falar. Claro, vou falar de uma forma mais clara. Como eu falei anteriormente, a alienação ela é uma campanha, esses atos que o alienador usa para confundir mesmo a consciência dessa criança, para mudar a consciência positiva que essa criança tinha em relação ao outro genitor. Então, ela vem destruir essa imagem positiva que esse filho tem desse pai, certo? E a síndrome é quando essa criança já realmente essas verdades que não são verdades, né? E aí acaba interiorizando isso. Quando há essa ruptura desse vínculo desse filho com esse pai, é quando uma ansiedade acomete essa criança por causa dessa campanha, é quando essa criança começa a apresentar insegurança, é quando essa criança começa até mesmo reproduzir os comportamentos do alienador, como mentir, manipular. Então, assim, isso já é uma síndrome. E a síndrome, ela pode ocorrer em 3 estágios, Nilza. O leve, o moderado e o severo. O leve é quando a criança percebe que há algum desconforto entre seus pais, deseja que aquele desconforto, aquele conflito seja resolvido, mas é onde também, nesse nível, que o alienador começa a fazer os comentários ofensivos para com o outro genitor. Então, aí começa o quê? No estágio leve, começa a redução da importância do genitor na vida da criança. No moderado, é quando essa criança começa a recusar sair com o genitor que é alienado, ela até mesmo por uma questão de culpa, porque ela acredita assim, se ele é tão ruim, se ele foi tão ruim para o meu pai, ou vice-versa, se foi tão ruim para minha mãe, por que eu vou sair com ele? Às vezes a criança se sente culpada, eu não vou com ele porque minha mãe ou meu pai vai ficar chateado se eu sair com ele. Então, ela começa a recusar, já começa a mentir. Hoje eu tô com uma dor de cabeça, hoje eu não quero ir, deixa para o outro próximo final de semana. Então, já começa essa recusa aí, já fica bem evidente. No grave, que é um estado bem crítico mesmo, é quando essa criança, ela já consegue sentir esse ódio, ela já consegue sentir essa raiva pelo o genitor que é alienado. É onde tem várias denúncias de abuso, né? Então, assim, ela já consegue sentir esse ódio, realmente, ela não quer ir quando para a casa do outro pai, quando é o dia da visita, essa criança fica muito agressiva, tem criança que até adoece no dia que antecede a visita. Então, essa criança fica agressiva, essa criança começa a gritar, essa criança começa a ficar agitada. Então, esse é o nível grave da síndrome de alienação parental. Então, a síndrome é os efeitos, né? É as causas dessas atitudes alienantes. Então, vamos lá. Respondido, doutora Nilma? Respondido, eu acho que ficou claro. Gente, quem tiver dúvidas, né, quiser fazer a pergunta, pode fazer direto aí no chat mesmo, né, porque às vezes a gente fala de uma linguagem nossa e quem está assistindo não compreendeu. Mas exato. Acho que é isso mesmo. Já poderia aproveitar, Danila, e falar se tem alguma coisa que a psicologia pode fazer. Tem sim, Nilza. É interessante a gente também, antes de eu falar da contribuição da psicologia, né, para o tratamento mesmo, é interessante a gente também abordar aqui e sinalizar as características do alienador. O alienador, ele sempre vai se fazer de protetor, mas, na verdade, ele não reconhece um ódio que tem instalado nele, ele não reconhece o desejo de vingança que tem nele,
Então, ele acaba cometendo esses atos. É uma pessoa que, provavelmente, se a gente fazer uma retrospectiva do seu histórico de vida, bem provável que a gente vai achar um evento de abandono. Talvez ele já passou, ele foi vítima de alienação parental, é uma pessoa que gosta de manipular, de seduzir. Então, essas são as características mais presentes no alienador. Em relação à contribuição da psicologia, a gente, basicamente, o tratamento é feito pela psicoterapia, né? É importante, a não ser que a criança já apresente aí um grau severo da síndrome, necessitando também de, além da psicoterapia, o auxílio psiquiátrico, né? Porque se já tiver uma depressão, um quadro de ansiedade significativo, esse medo, como eu falei anteriormente, bem significativo, então talvez a gente pode pensar aí também na contribuição da psiquiatria. Então, é interessante a gente trabalhar a psicoterapia, não somente com a criança, com quem foi alienado, mas com o alienador também. Né? É interessante que a gente trabalhe com essa criança, esses bloqueios que ela tem em relação a esse genitor, a gente tentar resgatar aquela imagem positiva que ela tinha desse genitor, a gente tentar que ela permita que esse genitor participe da vida dela novamente, né? Então, esse trabalho na psicoterapia é muito importante para que essa criança, até mesmo isso é um resgate da saúde mental dessa criança. É interessante a gente trabalhar com o genitor que foi alienado? Sim, porque às vezes os ataques são tão severos, tão frequentes, que ele se perde, ele fica cansado, e ele prefere sair de cena mesmo, porque ele é como assim, eu não consigo mais lutar, né? Às vezes a criança já está com aquele ódio contra ele, o alienador já fica com vários ataques contra ele, então assim, ele fala, não, eu vou continuar com minhas obrigações econômicas, mas eu não vou mais ligar, eu não vou mais procurar, eu não vou mais visitar, porque ele se sente cansado, então ele prefere sair de cena. E é interessante a gente fazer uma psicoeducação com esse genitor que foi alienado, justamente para isso, a gente explicar para ele o porquê que essa alienação acontece, porque às vezes ele acaba interiorizando, os ataques são tão, como eu disse, são tão severos que acaba tomando aquilo como verdade, interiorizando, e às vezes ele acaba cristalizando o sentimento que ele tinha pelo filho. Então a gente precisa resgatar com ele também esse interesse em buscar esse filho, em visitar esse filho. E com o alienador, é interessante trabalhar, sim, apesar deles apresentarem uma certa resistência, mas é interessante, porque se ele tem essas atitudes, alguma coisa não está certa aí, né? Então, é interessante a gente trabalhar, talvez tenha alguma coisa na infância dele que não foi trabalhada e está repercutindo aí, né? A gente precisa entender o porquê dessa resistência, desse sentimento, né? Para que ele possa entender que esse sentimento de raiva que está instalado nele. É interessante que a gente trabalhe com ele novas possibilidades, né? Talvez o que acontece mesmo, na verdade, é que a pessoa não consegue aceitar esse fim, então ela tenta o tempo todo relacionar com o outro, até mesmo com uma forma negativa, né? Às vezes o pai ali, ou vice-versa, atrasou horas só para depositar o dia da pensão, mas ela liga no outro dia, 6 da manhã, para dizer, olha, eu vou te denunciar, você não está cumprindo, mas é uma forma que ela encontra de se relacionar com esse outro. Às vezes ela tem essa necessidade de relacionar com o outro, essa dependência, então ela tem essa dificuldade de colocar um ponto final, por mais que eles já até assinaram os documentos do divórcio, mas na cabeça dela, no consciente dela, ela ainda não consegue colocar um ponto final nesse relacionamento. Então, assim, a psicoterapia é de suma importância, é interessante que os 3 passam, porque não adianta essa criança passar se esse alienador continuar com essas atitudes e se o genitor que foi alienado, né, perder esse desejo, esse interesse pela criança. Mas, Danila, no caso do genitor que sofre, juntamente com a criança, essa alienação parental, ele, podemos dizer assim, que é um lado fraco da corda, porque ele, logicamente, vai ficar menos com a criança. Sendo assim, a desistência dele é algo que pode ser até palpável, querendo ou não, é algo palpável. Mas, mesmo com o tratamento psicológico, se esse genitor vier a desistir, é considerado como um abandono a essa criança, um abandono afetivo? Então, a gente
primeiro a gente precisa fazer esse acolhimento, entender, né? Como eu disse, os ataques são muito severos, Gabriel. Então, assim, a pessoa se cansa, a pessoa se perde. Quantas vezes ele não foi, não procurou, não telefonou e sempre recebeu um não, né? Então, a gente precisa entender, depois do tratamento, depois dessa conscientização, dessa psicoeducação, esse pai não reconhecer, né, que ele tem uma responsabilidade tanto econômica quanto afetiva, a gente já pode pensar num abandono, né? Mas é interessante que ele tenha esse momento para elaborar e entender esses conflitos existentes. Certinho. Agora, deixa-me fazer os comerciais. Romildo Oliveira, para esclarecer a todos os participantes, a alienação parental abrange não só a criança, abrange também os adolescentes, tema muito importante e esclarecedor. O Sampaio Filho diz aqui, essa alienação parental consiste em uma conduta típica na Constituição Federal? Beleza, ele quer saber se isso é crime ou se é algum ilícito civil, tá? Vamos preparando aí. E o Rômulo, boa noite, hoje cheguei atrasado, mas há tempo de assistir o finalzinho. Abraço, Nilda Santana, Rômulo de Januária. Beleza? Então, vamos lá. É conduta típica a alienação parental? Bom, nós temos o artigo 6º, né? Que ele perguntou isso é da Constituição. Quando eu me referi à Constituição no início, é porque ela fala que a sociedade, que a família é a base da sociedade e tem a especial proteção do Estado. Então, essa lei 12.318, que ela é de 2010, que é uma lei que trata sobre essa alienação parental, ela tem, né, algumas condutas, ela pode ser caracterizada tanto quanto o ato típico de alienação parental, mas também pode ser caracterizada como crime, né, a depender da conduta, pode estar assim, sejando nos dois. Se for um ato de alienação parental, ato típico de alienação parental, nós temos aí as medidas, né, que o juiz pode decidir, que pode ser numa ação, né, e, assim, tanto ela pode estar uma ação autônoma, sozinha, né, de alienação parental, como pode também estar vinculada já a uma outra ação, por exemplo, de uma pensão alimentícia, ou até a própria do divórcio, que estejam envolvidos. E aí, o que o juiz pode decidir como medida para modificar essa situação da alienação parental? Pode determinar multa para o alienador, né? O alienador pode ter que pagar uma multa, é o que está lá no artigo 6º da Lei de Alienação Parental. Pode ampliar o regime de convivência desse genitor, que também é vítima da alienação parental, juntamente com os filhos, né? Que seja criança aí, ou adolescente. E pode até determinar a alteração da guarda, né? Em vez de ser guarda compartilhada, que é a regra agora, passa a ser uma guarda unilateral, né? Ficando com aquele genitor que também sofreu alienação parental junto com a criança. E também pode ainda determinar uma fixação, né, cautelar do domicílio da criança e do adolescente. E, mais grave ainda, da mesma forma que Danila falou que tem os níveis aí da alienação parental, a punição, que é uma forma de não só punir, mas de evitar esse tipo de comportamento, pode declarar a suspensão da autoridade parental. Ou seja, a pessoa pode perder, né, essa autoridade em relação à criança ou adolescente. Mais algum ponto que ficou aí da pergunta, Alci? Tem uma coisa que eu quero apresentar que acredito que vocês não se atentaram. Então, fale aí. Quando se fala em alienação parental, só se pensa em falar mal do outro, né? Então, falando mal aqui, como o Gabriel pontuou na questão da traição da mulher lá, a mulher me traiu, etc. Tal. Mas existe outra coisa que se aliena de uma forma muito mais fácil. São com os afagos, são com os mimos que são dados para as crianças e para os adolescentes. Então, as crianças e adolescentes, eles começam a receber muitos presentes, eles começam a receber muitos mimos, começam a ser levados para lugares. Então, por exemplo, eu já advoguei numa circunstância que toda vez que um dos genitores ia pegar o filho, tinha um aniversário,
tinha uma saída para um shopping ou para um lazer, ou uma saída para jogar futebol, visitar alguém, enfim, o alienador, ao invés de ele falar mal do genitor, genitora, ele passou a dar toda uma atenção mais voltada para dominar a criança, né? A criança ficou envolvida nessa circunstância, a qual todo mundo fica apenas pensando que a alienação é do lado negativo, mas você tem um outro lado da alienação. É quando eu apresento para você viagens, carro, brinquedos, muitos doces, né? Enfim, eu dou tudo para a criança, dou além do que a criança precisa, né? Ou além e desnecessário até para uma boa formação da criança, e isso como estratégia de alienar. Então, por exemplo, eu vou pensar aqui que Danila seja a mãe do meu filho, e eu começo a dar uma atenção toda especial para meu filho, para que ele queira ficar comigo. Então, esse querer ficar comigo, né, vai fazer com que ele não queira ficar com a mãe, e isso é uma forma de alienação. Também tem outra forma de alienação, que é muito utilizada, que é aquele genitor que dá muita liberdade para o filho, ele não fala mal também do outro, mas ele dá toda a liberdade, o filho não tem hora para dormir, o filho não tem hora para comer, não tem hora para chegar, sabe? Não precisa ir para a escola, não precisa fazer atividade. Então, assim, a criança, adolescente, ele começa a comparar. Peraí, a minha mãe ou o meu pai é um chato, a minha avó é uma chata, com esse aqui eu posso fazer tudo. Então, são formas que nós temos hoje de fazer uma alienação bem subjetiva, não precisa falar mal para alienar, o que eu quero deixar muito claro é isso, tá? Quanto mais flexível o pai for com o filho, o pai ou a mãe, né, qualquer um, for com os filhos, mais fácil a chance de transformar essa criança numa criança alienada, porque ela vai começar, então, a querer ficar com aquele que, teoricamente, lhe proporciona o melhor. E o melhor, você sabe, né? Nós que somos adultos, somos mais amadurecidos, nós entendemos que o melhor não é nem sempre o melhor aquilo que nos agrada, né? E, no caso dessa alienação, ela parte sempre por aquilo que agrada a criança ou adolescente, e nós temos muitos casos assim. Deixa eu fazer o comercial aqui, antes de vocês falarem. Eu não sei se eu já falei. Kelly Cristina, excelente debate, parabéns. Marina, tema excelente, parabéns aos envolvidos. Carte Fernandes, nossa parceira, boa noite, Carte. Jussier diz que leu algo sobre isso. Carte diz que foi uma boa colocação. Jussier faz um comentário mais longo, olha só. A alienação pode ser praticada tanto pelos pais quanto avós do menor e ainda por aquele que, ainda que não estejam entre os pais e avós, tem um menor sob sua autoridade. É verdade, Jussier. Inclusive professor, né? A Luciene dá boa noite, Luciene. Sampaio Filho, entendi, muito bem explicado, Nilza. É considerada alienação parental quando um dos genitores fala mal do outro. Porém, com verdades, por exemplo, chamar o pai de alcoólatra, sendo que ele realmente é. Nilza, eu tomo toda, chego em casa caindo das tabelas, e você me chama de alcoólatra para os nossos filhos. Isso é alienar? Sim, porque está procurando o que aí? Macular a imagem desse pai, né, perante o filho. Então, o foco aí não é se é verdade ou não verdade, né? É a imagem que vai ser criada na cabeça do filho em relação a esse genitor. Quando o Alci falou em relação às formas de alienação parental, o próprio artigo 2º da Lei de Alienação Parental, ele traz um rol exemplificativo, né? Ele não é exaustivo. Então, além dos que nós estamos falando aqui, pode ter outras situações, no caso concreto, que pode sim configurar alienação parental. Uma outra forma também, completando esse aí que o colega já colocou, falar mal do pai ou da mãe, mesmo sendo uma verdade, é um ato de alienação parental, sim. Uma outra forma também é a omissão, né? A omissão, né, de informações da criança ou do adolescente para o outro genitor ou genitora.
E do contrário também. Às vezes o pai liga ou a mãe liga, quer visitar, quer passear, quer ficar com o filho, a mãe já fala ou o pai já fala, não, hoje ele não pode, e a criança nem fica sabendo disso. Então, na cabeça da criança, o pai não procurou, a mãe não procurou, sendo que, na verdade, ele procurou, mas o genitor que estava cuidando daquela criança, ou a pessoa, né, porque a gente está focando muito em genitor, mas pode ser qualquer pessoa que tenha essa autoridade aí para essa criança, adolescente, omitiu. Então, essa omissão também é, sim, lá no artigo 2º da Lei de Alienação Parental, é um ato de alienação parental. Outra forma, que assim, a gente vê muito, e é uma das... Todas são graves, né? Mas eu acho essa bem gravosa mesmo, é apresentar falsa denúncia contra o genitor, né? Por exemplo, de abuso sexual. Fala que o pai ou a mãe abusou sexualmente do filho. E aquilo é trabalhado na cabeça desse filho ou dessa filha de uma forma tão intensa que a pessoa cresce achando que aquilo ocorreu. É o que chama de falsas memórias. Ela tem na memória que ela foi abusada sexualmente, mas ela não consegue sentir isso. Então, isso também é uma forma de alienação parental. Vai, Gabriel, você ia falar, né? E eu completei. Era justamente sobre o que você falou. Nesses casos, são casos em que a alienação parental chega de uma forma bem aguda. Tem genitores, parentes, que chegam a denunciar o outro genitor para poder ficar mais tempo com a criança. E aí, a partir desse momento, o genitor que é acusado falsamente fica distante da criança por um longo período de tempo até se determinar se ele fez isso ou não. Lembrando que pode ser tanto de abuso sexual, abusos físicos, quanto mental também. Então, é bem importante, e aí também entra a participação do psicólogo, como agilizar todo esse processo. Porque a gente sabe que, enquanto a mãe está com o filho e abusa o pai está totalmente longe da criança e não pode prestar nenhum auxílio, não pode nem conversar com a criança. Verdade. Agora, assim, o que nós vamos fazer, então, né? Nós temos aí vamos dizer assim, uma alienação ativa, não é? Quando eu falo mal do terceiro, para poder afastar a criança daquela pessoa. Eu tenho uma alienação ativa negativa, que é essa que eu falo mal. Eu tenho a alienação por omissão, mas positiva, quando eu faço coisas boas para a criança. Então, eu tenho vários modelos de alienação. Mas, assim, o indivíduo que está alienando, ele geralmente entende que ele está fazendo o melhor para a criança. Como é que nós podemos apresentar para esse indivíduo que aquilo que ele está fazendo não é o melhor para a criança? E eu vou dar um exemplo. Por vários casos de divórcio que eu já trabalhei, sempre os pais entendem que eles são as melhores companhias para a criança, tanto o homem quanto a mulher. Então, e aí, nesse momento, começa-se a discorrer os defeitos que ambos têm, né? Começam a nascer os defeitos ali, a brotar e a expressar, e aí vem o meu questionamento. Como é que nós podemos dialogar com essas pessoas, tá? Para que elas compreendam que, na realidade, precisamos atender ao interesse da criança e não ao interesse dos pais? Hoje existe uma modalidade, na verdade eu digo que é uma ferramenta muito importante, que é a mediação de conflitos, Alci. Eu acho que a mediação hoje é um requisito para que a gente possa estar trabalhando essas complexidades, né, quando esses casais, quando esses genitores estão passando por algum processo jurídico. A mediação, que é realizada por um terceiro imparcial, que vai tentar amenizar ali a situação entre as partes, né? Então, essa mediação, eu acredito que é um instrumento muito bacana mesmo para trabalhar essas questões. E, lógico, está associada à psicoterapia também, como eu já disse, né? Eu acho que são ferramentas para que possa lidar com essas práticas. E no direito? Alci, nesse ponto aí, eu acredito que uma explicação um pouco, entre aspas, filosófica, faça sentido e possa esclarecer
algumas questões para a pessoa que vai alienar a criança, ou então as questões do alienador. Isso parte de 3 pontos. A filosofia, tanto a filosofia também como a Bíblia, nos diz e nos traz 3 formas de amores. O ágape, o filia e o eros. Vou citar pelo menos 2 aqui. O eros é aquele amor de homem para mulher, é um amor um pouco mais carnal. O filia, o filos, ele passa por um amor de amizade ou então um amor filial, um amor de família. É importante que no momento em que tem o divórcio, ou então no momento em que os pais se separam, que tem definitivamente a separação, o amor eros pode ter acabado, porém o filia, que é o amor filial, é o amor de família, ainda continua latente, tanto no pai, quanto na mãe, quanto na criança, e de ambos um para o outro. Ou seja, mesmo que esse rapaz, que essa mulher, seja um mau pai, seja um mau marido, seja uma má esposa, seja, entre aspas, um beberrão, ou seja uma mulher da vida, ainda sobra e ainda lhe resta o amor que ela tem para com a criança. Isso é algo que nunca podemos e que nunca vamos ignorar. Por quê? Porque é esse amor que traz a ligação familiar. É a partir desse amor, entre aspas, amor, filho, que pode se esclarecer e que pode se juntar várias questões e formar o caráter da criança e do adolescente também. E só completando aí, né, falou da psicologia, da filosofia, agora do direito, né, de forma mais taxativa. Segura um pouquinho aí, Nilza. Tá. Vou fazer um comercial aqui. Vai lá. Sueli Oliveira, muito importante essa interação do direito com a psicologia na discussão do tema. Parabéns pela iniciativa. Thalisson, boa noite, excelente tema a ser abordado, ótima explicação. Esse assunto pode ser indicado a um TCC, a pergunta do Alisson, aí a Nilza vai responder já já. O Alisson fala que é um TCC jurídico e que ele é estudante em serviços jurídicos. Estou estudando esse tema. Tá? E, por último, a Marina. Queria que comentasse sobre o princípio da intervenção mínima do direito de família. Até onde o Estado deve agir e as suas consequências para a sociedade como um todo. A Marina aí jogou duro agora. Jogou. Então, vamos lá. Nilza, responde primeiro ao Thalisson, tá? E conclua o comentário que você ia fazendo e nós vamos passar, então, para a Marina. Tá. Ô, Alisson, esse tema é um tema bom para TCC, sim, né? Inclusive, eu já orientei vários, né, em relação a esse tema, vários estudantes, porque eu sou professora de Direito de Família, então isso é conteúdo da minha disciplina, e muita gente, depois que estuda esse conteúdo, quer fazer o TCC sobre isso. Então, é um tema relevante, porque você já vai conseguir mostrar isso, né, para a sociedade, que eu acho que é o maior objetivo de quem quer fazer isso no TCC. Não é só analisar a lei, mas é justamente devolver algo para a sociedade em relação a isso. Em relação ao que Marina falou, o princípio da intervenção mínima do Estado na família. Sim, Marina, continua essa questão de ter a lei, não está invadindo a esfera privada, né? A família continua lá, é defeso, né, a qualquer pessoa de direito público ou privado intervir nessa convivência familiar, isso não muda. Essa intervenção que o Estado faz, né, quando nós temos aí essa lei da alienação parental, ou até mesmo a Constituição, que assegura uma especial proteção do Estado, é uma de forma prestativa, ela não está violando o direito privado, ela está assegurando, né, a condição que as crianças e os adolescentes têm para que elas tenham um desenvolvimento de forma sadia, né, no meio da família e da sociedade, da comunidade como um todo. Então, fica aí falar do princípio da intervenção mínima do Estado, é nesse ponto, ela não está invadindo a esfera, ela está
proporcionando condição para que as pessoas permitam que crianças e adolescentes se desenvolvam de forma adequada. É porque, na realidade, Marina, nós temos um ponto muito sensível, né? O legislador, eu costumo dizer que o legislador ele vai sempre entrar onde a sociedade, o homem, a família falha. Então, se a família falhou, o direito ele vai tentar entrar ali para colocar um ajuste, que nem sempre é agradável, tá? Nem sempre é agradável, porque muitas vezes o judiciário não tem a capacidade até para ter esse vislumbre, por exemplo, de ter um psicólogo ali como suporte ao juízo para poder auxiliar no deslinde de uma circunstância dessa. Mas, assim, eu entendo que, por mais que o Estado tente respeitar esse princípio aí da intervenção mínima na família, devido ao risco que as crianças e adolescentes estão expostas, tem sido aceito com muito mais flexibilidade uma posição de uma decisão judicial para, por exemplo, inverter uma guarda, ou afastar um dos genitores, ou afastar os avós, ou conceder direito a tios ou a irmãos, justamente porque, dentro desse mundo que a gente vive, né, vou dar um destaque aqui, a questão econômica. Que você imaginar eu chegando, né, eu tenho um filho, eu chego, eu dou um celular, eu dou um tablet, eu dou um brinquedo, eu dou não sei o quê. Isso fará com que a criança efetivamente queira ficar comigo. Eu posso até levar a criança para viajar, mas eu não preciso levá-la para a Disney todo ano, toda vez que viaja. E são vários fatores que você percebe que o Estado precisa entrar e intervir, porque muitas vezes o outro que está sendo a figura do que foi alienado, né? A criança não, o outro genitor ou outro familiar, ele muitas vezes não tem potencial econômico para poder lutar contra isso. E aí você vê a necessidade de que o judiciário interfira para poder tentar aí amenizar esse distanciamento que tem. Mas eu estou de acordo contigo, eu penso que o Estado deveria agir bem longe da família, tá? Mas para isso nós precisamos formar a família com a cabeça mais equilibrada. Deixa eu fazer um comentário aqui, eu vi que a Danila quer falar, mas vamos lá. Ó. Alienação é uma palavra com vários sentidos. Estou aqui ouvindo e pensando na filosofia. Construção de uma falsa verdade. É isso aí, Antônio Baiano. Nós comentamos sobre isso um pouco antes, um pouco mais cedo. Né? Cláudia Santos, lá de Salvador, Bahia, Rio Sena. Mas esse atendimento psicológico torna-se difícil para alguns por conta do acesso. E por isso existem muitas crianças com problemas. Os senhores podem indicar alguns órgãos, fica para você aí, viu, Danilo? Segura aí. Adel Cruz, elucidações valiosas, palmas. Maria das Graças Rocha. Nilza, estou muito orgulhosa de você, minha maravilhosa amiga. Eu também, viu, Maria? Então, vamos lá. Vamos lá, Nilza. Oh, desculpa, era a Danila que ia falando. Vamos lá. Então, ela pede aí uma indicação de órgãos, né? Eu vou falar da nossa realidade aqui de Guanambi. Inclusive, eu trabalho, né, na UniFG, no Serviço de Psicologia Jurídica da UniFG. Então, lá a gente tem esse trabalho que a gente oferece à sociedade, né, que vão até lá procurar ajuda jurídica. Então, a gente oferece esse serviço psicológico. A gente tem uma mediação psicológica e quando nessa mediação a gente observa que tanto as crianças quanto as partes precisam de um acompanhamento psicológico, a gente oferece e elas aceitando, a gente inicia um acolhimento psicológico, tanto no acolhimento psicológico infantil como adulto também. Agora essa pontuação da Cláudia é bem interessante, né? E vou dizer assim, nós estamos num período eleitoral, um ano eleitoral, e é bom a gente fazer certas reflexões para poder fazer cobranças, né? A gente tem, aqui no estado da Bahia, nós temos vários núcleos, né? Balcões de acesso à justiça, as instituições aí sendo apoiadas, apoiando o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e a gente precisa que o Conselho de Psicologia também chegue mais perto, chegue junto, né? Para poder formalizar um programa
um sistema que venha a favorecer esse alcance da psicologia. E eu digo um pouco além, né? Eu digo assim, além de acompanhar os balcões, mas também o próprio Poder Judiciário. O Poder Judiciário não tem, assim, profissionais da psicologia para poder, por exemplo, acompanhar o deslize de um processo. Eu não conheço, assim, a realidade de outros estados, mas a maioria, de todos os estados, mas a maioria que eu conheço, não existe esse suporte junto ao Poder Judiciário. E aí, desta forma, nós temos um prejuízo. Qual o prejuízo? Uma dificuldade em elucidar a realidade, ou então se recorre a peritos esporádicos. Só que essa perícia esporádica ela é ruim porque ela é pontual. Como assim pontual? Ela não faz um ciclo no processo, porque essa questão da alienação parental, ela pode começar no A e terminar no B. Então, o pai pode começar alienando e daqui a pouco investe a guarda para a mãe e a mãe começa a alienar. Então, era muito importante que houvesse um acompanhamento de médio e longo prazo, tá? E principalmente, não só para a criança, mas principalmente para os pais, para que os pais consigam compreender a razão de ser das coisas. O que falta muito nesse processo de alienação parental são os pais compreenderem que essa ação contra a mãe, contra o pai, contra o avô, contra os tios, ela tão somente fará a criança sofrer. Mas aí, assim, não tendo esses núcleos aí na cidade que ela reside, ela pode estar procurando conselho, o CRAS, CREAS, porque, de uma certa forma, essa criança, esses adolescentes, eles estão vulneráveis. Então, é interessante que você procure esses órgãos também, eles vão estar dando alguma orientação, alguma ajuda para contribuir nesse desvio aí. Também até o Ministério Público pode ser procurado, porque a depender da situação, ele faz o encaminhamento, né, para o órgão adequado para cuidar dessa questão aí. Alci, eu falo Alci porque quem está aí comandando as perguntas, né, quem está acompanhando, teve um momento aí que foi falar sobre como reduzir essa questão da alienação parental, ou até dos efeitos, né? Danila até falou do acompanhamento psicológico, Gabriel falou e falei também. Eu acho que uma forma que nós podemos, enquanto sociedade, como todos, é conhecer, né? Conhecer, porque muitas vezes, né, e a maioria das vezes, as pessoas que cometem atos de alienação parental não sabem que estão cometendo. E quem assiste também não sabe que aquele que ela está vendo praticar está cometendo um ato de alienação parental. E não sabe da gravidade disso. Então, acho que uma das formas que a gente tem para evitar é a informação. Né? É procurar saber. E aí eu até tenho uma dica de um documentário, um vídeo que está no YouTube, chama A Morte Inventada. A Morte Inventada. Né? Para assistir de forma bem simples, uma linguagem fácil, para a gente ter esse conhecimento para saber como lidar e como evitar. Aquele genitor ou genitora que sofreu alienação parental junto com filhos, uma forma que tem para fazer isso, para evitar ou para desfazer o efeito desse ato de alienação parental, é a convivência, né? É aumentar o tempo de convivência. Porque quando é uma alienação de falar mal, talvez consiga ainda um dia deixar claro que aquilo não foi uma verdade. Mas quando é por atos, né, silenciosos, como a Alci falou, leva para casa que esse genitor vai estar e oferece sempre o melhor, vai criando aquilo na cabeça da criança como se lá fosse melhor do que o outro lugar que ele convive. Então, é aumentar essa quantidade de convivência para que isso fique equilibrado, para que a criança perceba que lá é bom, mas aqui também é. Lá tem brinquedos caros, aqui não tem, mas aqui tem amor, tem outras coisas. Então, acho que a convivência é uma ferramenta importante para vencer esses efeitos aí de alienação parental. E esse assunto é uma linha bem tênue, não é? Porque podemos ver tipos de alienação parental, como você falou, que é a sobreposição da autoridade do pai para com o filho, dos pais para com os filhos. Por exemplo, a criança fica de castigo com a mãe e fala, ó, você que vai dormir até X horas e não vai jogar videogame. Vai para casa do pai, o pai fala, ó, você pode dormir até tarde e o videogame está liberado. Aí tem essa sobreposição. Tem uma linha tênue também aqui, que a Alci citou,
Danila também citou, que é a falta de pessoas para atender adequadamente essas demandas. Porque, como esqueci, me perdoe, mas eu esqueci quem foi que falou, sobre a intervenção do Estado na família. Foi quem mesmo, assim? Foi o nome dela? Foi a Marina. Pronto. Marina Ares. Pronto, a Marina disse sobre a intervenção do Estado na família, é muito difícil, porque você pega uma situação de alienação parental, o Estado vai gerenciar essa situação e o Estado pode, muitas das vezes, tomar a decisão errônea, pegar o rumo errado. Vou citar um exemplo, foi de um documentário que eu vi, o casamento não ia bem, o filho começou a se parecer bastante com o pai, e a mãe, no momento de desespero, passando por alguns problemas, enquanto fervia o café, olhou para o rosto do filho e falou: você parece demais com seu pai. E jogou a água no rosto do filho e queimou um lado da face dele. A mãe sofreu todas as consequências que deveria sofrer, foi afastada do filho e o filho ficou com o pai. E além do filho começar a sofrer alienação parental contra a mãe, começou também a sofrer abusos pelo pai. Então ele apanhava consequentemente do pai, até crescer e atingir uma certa idade em que ele tomou o entendimento de que tudo aquilo era e tomou um rumo diferente na vida. Ele se distanciou do pai, se distanciou da mãe e tomou um caminho totalmente diferente. Mas para vermos que essa decisão de onde a criança ficaria não passou por uma análise psicológica e essa criança acabou ficando com o pai e acabou sendo sendo muito mais danoso para ele do que se ficasse com a avó, talvez com algum tio. Então é uma linha muito tênue, onde o Estado gerencia e sem um acompanhamento devido, pode tomar uma direção totalmente errada e totalmente equivocada. Bom, deixa eu ler aqui. A sua colocação... A Marina falou aqui, ó, misericórdia. Viu, Gabriel? Segura um pouquinho aí, Danila. O David Pereira. Estou querendo fazer direito ano que vem. Como está o mercado e qual a melhor área? E aí, Nilza, qual a melhor área? Eu acho que a melhor área é aquela que você gosta, se dedica e faz bem feito. Né? Não tem... O bom profissional do direito, David, ele sempre vai ser bem remunerado e sempre vai dar certo. O Thaleson faz mais um comentário aqui. Obrigado pela reunião. Então, significa que, se não for tomada nenhuma providência, a criança crescerá tendo a má imagem do pai? Thaleson, o problema aí, Thaleson, é que a má imagem, ela pode ser de qualquer genitor, de qualquer familiar, tá? Ele pode ser... vamos pensar sempre assim. Não pensa só no pai, não, porque pensando só no pai, fica uma coisa muito direcionada, parecendo que é a mulher que sempre faz isso. E eu conheço muitos homens que fazem a alienação. E aí a gente precisa tentar, assim, dentro de uma técnica, né, uma imparcialidade. Aquele indivíduo que aliena o filho, ele vai sempre querer formar essa má imagem ou não. Às vezes ele só faz uma imagem que o filho não ganha presente daquele outro, tá? E aí você vai entender, assim, que muita gente, muita gente entende que precisa ficar com o filho, não se importa com o que o filho vai ter de melhor. E muita gente não percebe que não é quem tem mais dinheiro que vai criar melhor filho, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes a pessoa é hipossuficiente, mas consegue dar educação, uma formação, né, psicossocial muito melhor para o filho do que aquele que tem remuneração, que às vezes não tem nem tempo. Então, são fatores que precisam ser analisados caso a caso. Agora, o que nós não podemos admitir, quando nós falamos de alienação parental, nós pensamos em não admitir qualquer tipo de imagem falsa que alguém possa fazer em torno de terceiros perante uma criança ou um adolescente. Isso tanto faz o pai, o avô, a avó, que sempre tem aquele que quer ser o bonzinho. Por que quer ser bonzinho? Quando a criança tem um termômetro de quem é bom, ela vai dizer que o outro é mau, que o outro é ruim. Então, eu preciso sempre chamar a atenção para o seguinte: se você não trouxer uma relação de equilíbrio e de respeito sobre o outro, nós vamos sempre estar caindo na falácia da alienação parental.
Então, assim, se eu não entender que tem hora que tem que ser duro com a criança, tem hora que tem que apertar mesmo, pôr no cantinho do pensamento, não é? Retirar alguma coisa que ela tenha como positivo, dar uma disciplina. Então, se eu disser que só o outro que faz isso e eu não faço, eu estou criando no outro aquela imagem do negativo, do que eu não quero, aquela imagem da repulsa, do que não é bom. Então, isso é uma forma de alienação também. Eu não preciso falar mal. Que o Gabriel abordou muito a questão de falar a verdade, falar o que a pessoa fez e tal. De fato, até a forma de falar, como a Danila apontou, são importantes. Agora, nós não podemos confundir falar a verdade com o falar para fazer o mal, o falar para criar uma imagem negativa. Eu posso falar a verdade, posso, por exemplo, seu pai bebeu hoje, sua mãe bebeu hoje, sua mãe vai chegar tarde. Eu não preciso falar para a criança, sua mãe te largou para ir para uma festa. Não, sua mãe vai chegar mais tarde, isso cabe, isso resolve o problema. No futuro, a menina vai compreender que esse chegar mais tarde, né, tinha uma utilidade para a mãe, mas eu não preciso agora apresentar isso para a criança, por quê? Porque de mim eu não falaria isso, por que eu vou falar sendo do outro? Bom, já temos 1 hora de live e eu vou começar aqui com as considerações finais. Quem quer considerar a final primeiro? Eu gostaria de falar o seguinte, que nós temos que ter em mente que a pessoa mais prejudicada, nesse caso de alienação parental, é a criança ou adolescente. Então, nós temos aí, e aí Marina que puxou aí para os princípios, né, o princípio lá do direito da infância e adolescente, que é o melhor interesse da criança e do adolescente. Então, o prejudicado não está sendo aquele genitor ou genitora que está, de certa forma, sendo afastada aí da criança e do adolescente. O maior prejudicado é essa criança. E futuramente será um problema para a sociedade. Porque se a família é a base da sociedade e as pessoas que compõem essa família não estão bem, a nossa sociedade também não ficará bem. Então, acho que esse é o que a gente tem que observar. E cada um de nós, na medida da nossa possibilidade do dia a dia, é participar da vida das pessoas com quem a gente convive, para que esses atos não ocorram. E, no mais, agradecer a todos pela participação. Um abraço para todo mundo. Graça, um beijo enorme para vocês. Saudades, viu? Graça mora lá nos Estados Unidos, viu, gente? Nós estamos longe. Mais pertinho, na internet a gente perto. Vamos lá. Danilo? Considerações finais. Então, primeiramente, eu agradeço o convite de estar aqui hoje participando com vocês. Foi muito bacana essa discussão. E, para finalizar aqui minha participação, eu gostaria de deixar um comentário, né, chamar a atenção dos pais, na verdade, de famílias, né, em geral, porque, como nós discutimos aqui, a alienação ela não é realizada somente pelos genitores, mas pela família inteira, né, avô, tio, tia, enfim. Às vezes, eu entendo que há algumas demandas sensíveis no sistema familiar, mas é entender que prevenir os seus filhos desses conflitos é essencial para que eles não passem por um desgaste emocional, tá? Eles não precisam, eles não merecem, eles não realmente precisam passar e participar desses conflitos. Então, assim, quando algo entre o casal, entre os genitores estiver tenso, vocês dois não conseguirem resolver, procure uma ajuda judicial, uma ajuda psicológica, mas só não faça dos filhos de vocês um objeto de vingança. E o mais, gratidão pela participação, tá bom? Beleza, Danilo. Antes de Gabriel falar, tem aqui o David. O David faz um comentário. O bem-estar do pequeno deve estar entre as prioridades do casal, para que o rompimento dos pais não impacte no desenvolvimento da criança. Deixa eu me fazer um comentário em cima do que o David falou, né? A gente focou muito, uma coisa que eu observei, foi focado muito na alienação com base na separação, né? Quando, na realidade, muita gente está casada e o filho é alienado, tá? Porque sim. Preferência, assim, tá? Então, no divórcio fica mais claro, mas muita gente está casada e a criança é alienada. Milena Stacy, obrigada pelo programa de hoje, pessoal, muito enriquecedor. Gabriel.
Gabriel? Pronto. É que você tinha dado uma travadinha. Estava perguntando para mim, né? Uma boa noite, Nilza. Boa noite, Alci. Boa noite, Danila. Muito bom ter você aqui com a gente para esclarecer um pouco mais sobre esse assunto. Uma boa noite a todos. E deixar um seguinte recado, que, assim como o Alci falou, o que os pais mais querem é o melhor para o seu filho. E os pais têm que entender que o melhor para o seu filho é uma formação psicológica junto à família. Isso que é o mais importante para a criança. Beleza. Bom, eu recomendo que fiquem atentos, tá? Fiquem atentos às relações que nós temos aí com crianças e adolescentes. As crianças e adolescentes são sempre vítimas de todo tipo de mazela. E, como de costume, nós vamos finalizar com a poesia, tá? De autoria da Poliana. Hoje a nossa conversa foi sobre alienação parental, um tema muito importante, e aprender é fundamental. Considera-se alienação efeitos psicológicos e emocionais de uma forma negativa criada pelos próprios pais. O falso discurso de proteção, feito pelos seus genitores, é implantado sutilmente, causando danos posteriores. Na alienação, o adolescente ou a criança é considerado por seus responsáveis como um objeto de vingança. Uma boa noite para vocês e até a próxima terça-feira, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Um grande abraço, uma boa noite, Deus abençoe vocês.